quais os direitos da pessoa com autismo, quais as dificuldades pelas quais passam os pais dessas pessoas, como tratar a pessoa com autismo. Para responder a essas e outras perguntas sobre o autismo, o Cidadania recebe o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e Adriana Alves, presidente da Associação dos Amigos do Autista e diretora do movimento Orgulho Autista. Nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela TV Senado que fornece um panorama da situação e fala da lei que foi aprovada criando uma política nacional de proteção aos autistas. Vamos ver o VT. Foram meses de peregrinação por vários consultórios médicos, até Marisa descobrir que o filho, Marco Antônio, era autista. Os pediatras não sabiam, entendeu? Os centros de saúde não entendiam o que estava acontecendo. Então, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, entendeu? E ele fez vários exames de surdez, do corpo inteiro, do cérebro, e ninguém fechava um diagnóstico. Fica difícil, quando você não tem um diagnóstico, saber como vai agir. Aceitar um filho diferente, enfrentar o preconceito de outras pessoas, foram as primeiras dificuldades. Mas os desafios de Marisa e de outras famílias que têm filhos autistas vão além. Os custos, entendeu, de se manter uma criança com tantos problemas é alto. E, às vezes, entendeu, o serviço público de saúde não prioriza, por não entender o que vem a ser uma criança dentro do espectro do autismo, que ela não consegue esperar muito tempo, que ela se aborrece, que ela pode se auto-injuriar, se machucar ou machucar a terceiros. E aí os pais vão para o serviço particular e é muito caro. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma, quer mudar essa realidade. A lei, que nasceu de uma proposta da sociedade, prevê direitos fundamentais para o autista, os mesmos que pessoas com outros tipos de deficiências já têm assegurados. De acordo com a lei, os autistas deverão ser incluídos em classes normais no ensino regular e, se necessário, deverão ter acompanhamento especial durante as atividades na escola. A lei determina ainda que, caso o gestor escolar se recuse a matricular uma criança com autismo, ele será punido com multa que varia de 3 a 20 salários mínimos e poderá, inclusive, perder o cargo. Outras garantias previstas no texto são atendimento multidisciplinar e especializado de estímulo à entrada no mercado de trabalho, acesso a medicamentos e proteção previdenciária. Uma lei que garanta políticas públicas para os autistas é fundamental, coisa que eles não têm no dia de hoje. É uma questão de justiça às pessoas e os familiares dos autistas. Para o presidente do Movimento do Orgulho Autista Brasileiro, Fernando Cota, pai de 2 filhos, um deles autista, a lei é um grande avanço. Mas, segundo ele, foram vetados pontos importantes, como que previa acesso a ensino especial para os autistas que não puderem ser incluídos nas escolas regulares e o que garantia jornada de trabalho menor para os pais de autistas que são funcionários públicos. As pessoas hoje com deficiência têm a redução de jornada, os que são funcionários públicos. Mas os responsáveis por pessoas com deficiência ainda não têm isso, eles têm que compensar o horário. E isso é muito triste, é muito difícil compensar o horário com uma pessoa que precisa, muitas vezes, exclusivamente de você, exclusivamente do seu trabalho, né, com ele. Então, era muito importante isso também, que essas pessoas tivessem a redução de jornada para poder estar com seus filhos, levar seus filhos às terapias, participar com as terapias dos seus filhos. Então, é uma outra luta que nós não podemos deixar, nós temos que trabalhar também para que isso não seja perdido. Senador, o senhor que foi relator aqui na Comissão de Direitos Humanos dessa lei que a gente viu agora há pouco, foram vetados alguns artigos dessa lei pela presidente. Como é que o senhor vê? O senhor acha que foram vetos que prejudicaram muito o conjunto dos direitos que foram criados? Não, é claro que um veto, depois de um amplo debate, ele sempre traz prejuízo. Eu não posso negar
que foi uma vitória importante. Eu sou pai de uma criança autista, a Daniele, é a minha professora, como eu sempre digo, depois dela é a Adriana. Mas o fato é que esse projeto ele tem algo de especial. Nasceu da dureza, né, dos que convivem o dia a dia com os autistas. Foram as entidades que trabalharam, discutiram, chegaram ao parlamento e está aqui uma proposta. É algo fácil. Veja que o projeto começa definindo o que é o autismo. Eu vi há pouco na reportagem a mãe dizendo que os próprios médicos têm dificuldade de identificar. Isso aconteceu também com a minha filha. Ou seja, a própria medicina brasileira, mas aí vai para todos os campos de atividades, não tem uma definição clara do que é o autista. E aí fica confundindo com outras possibilidades que já estão melhor desenhadas. Isso dificulta o diagnóstico. E, ora, se dificulta o diagnóstico, tente imaginar o tratamento, as condições de atendimento, de medicação, da educação, do lazer, enfim, de todas as outras possibilidades. Então, a política nacional, essa lei, eu tenho um orgulho muito grande dela, 12.764, de 2012, porque ela é algo, vamos dizer assim, que poucos países do mundo têm, e o Brasil adotou. Mais do que isso, ela garante uma política completa, ou seja, que a gente tenha a partir de agora a obrigação do povo brasileiro, através da área pública, mas também do setor privado, de tratar o autista de forma integral, definido o que é alguém que tem dificuldade desde falar, que tem gestos contínuos, que tem dificuldade de memória. A minha filha agora vai completar 16 anos esse ano, ela não fala, tá certo? Muitas vezes, como diz no próprio texto, tem dificuldades, tem características próprias no relacionamento com as pessoas. Você pode soltar foguete, que é algo a comemorar, é algo especial, e o pai e a mãe eu sei que comemoram. Mas cuidar no aspecto da saúde, da educação, do trabalho, da previdência, etc. Qual foi o ponto, enfim, que foi vetado? Foram dois que eu destaco aqui. O primeiro deles é quem convive mais intensamente com o autista sabe que você tem situações em que ele pode perfeitamente ter uma adaptação mais fácil. Esses dias eu vim em Brasília com a minha esposa e a minha filha, e a gente comemorou, porque a gente levou ela em alguns lugares, ela não estranhou, desde o ambiente, nem as pessoas. Então, isso é algo a comemorar. O normal é estranhar, é não se adaptar. E isso gera um nível, às vezes, de agressividade, e eu coloco aqui o depoimento sobre a Daniela, uma agressividade que coloca em risco a vida dela e a dos outros, né? Ou seja, muitas vezes morde, bate, ela não tem uma noção, ela reage de uma forma muito espontânea e às vezes muito forte. Então, por que eu estou dizendo isso? O que a gente queria tem um conceito nacional e eu louvo o Brasil adotá-lo. Toda pessoa compareceu a uma escola tem que ter a matrícula. Agora, ali é feito o diagnóstico, ali já é a porta de entrada, isso ficou na lei. Que de primeiro rejeitava os autistas na escola, chegava lá, bom, eu aqui não tenho condição de atender, eu já rejeito. Agora não, é obrigado a aceitar a matrícula. Aceitar a matrícula não quer dizer nem que vai estudar naquela escola. Ali teria que passar, na nossa visão, por uma avaliação. Feita a avaliação, olha, pela avaliação de profissionais especializados nessa área do autismo, se verificaria, por exemplo, que há necessidade de, pelo menos numa fase, enfim, ter ali uma escola especializadíssima, não é? Então, iria para essa escola. Vou lhe dar um exemplo aqui, fica fácil de compreender. Graças a Deus, em 2011, e apenas em 2011, o Brasil adotou para o deficiente auditivo, tá certo? Libras, a língua dos surdos, como a gente chama, que é uma língua brasileira, como a primeira língua. Ora, uma coisa que é natural, porque se o surdo que não escuta, ele não consegue dominar os sinais, como é que ele vai aprender outra língua?
É uma coisa até incompreensível você imaginar. Mas no Brasil, somente agora, o Ministério da Educação, depois de uma luta, ainda o ministro Fernando Haddad, a gente pactuou e a presidenta Dilma chancelou, passa a ter a Libras como a primeira língua. A pessoa que é surda, primeiro tem que aprender a Libras para, em seguida, ir para uma escola onde trata normalmente com os demais alunos. Adriana... Então, o que a gente desejaria, só para fechar, é que o autista também tivesse algo parecido. Primeiro, ele pudesse ter uma condição, uma preparação, um tratamento adequado, inclusive para se adaptar numa escola normal. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho e sua filha numa escola especial. Quer ver ele numa escola normal. Mas tem que ter a fase de preparação. Então, eu acho que nesse ponto ficou devendo. E o da jornada de trabalho, que eu acho que foi bem explicado aí pelo nosso presidente do Orgulho Autista. Adriana, como é que o senador falou na questão da identificação e do tratamento? Que profissional e como é feita a identificação do problema? Quem é o profissional que identifica que tal pessoa é autista e, a partir daí, o que tem que ser feito? O diagnóstico do autismo ele é exclusivamente clínico. Isso significa dizer que não existe um teste laboratorial ou de exame, de imagem, qualquer que seja, que vá detectar se uma pessoa é ou não autista. Então, o médico da área da neurologia ou da psiquiatria, fazendo uma série de anamneses e uma consulta ou várias consultas, vai poder dar esse diagnóstico para aquele indivíduo. Por definição, o autismo ele tem que ser diagnosticado até os 3 anos de idade. Mas a gente tem no Brasil uma carência imensa, como o senador muito bem explicitou, com relação à formação dos profissionais, não só na área médica, mas nas mais diversas áreas. Porque o autista, ele precisa desse diagnóstico para que as intervenções terapêuticas se iniciem, o que vai dar àquele indivíduo as ferramentas necessárias para que ele possa, no dia a dia dele, se desenvolver, não permanecer uma pessoa alheia ao que se passa ao redor, alheia à sociedade. Então, como é que uma vez identificado clinicamente, o que se deve fazer? Qual é o tipo de necessidade que tem que ser satisfeita no caso de, depois de identificar a pessoa, uma criança com autismo? A grande dificuldade é que depois do diagnóstico tem que ser traçada uma forma de terapia bem intensiva e a grande maioria da população não tem acesso a isso. Que dirá o diagnóstico, né? A gente tem no nosso sistema público de saúde, através da lei hoje, uma obrigatoriedade que na prática ela não existe. Então, nós temos aqui no Distrito Federal, onde eu resido, uma lei que já vem desde 2009 e ela não é cumprida. A partir do diagnóstico, aquele indivíduo ele vai ter que ser trabalhado com bastante intensidade nas mais diversas áreas. Na terapia, por exemplo, na psicoterapia, na fonoaudiologia, e existem várias outras gamas de terapias que podem ajudar aquele indivíduo a se desenvolver. E nos países onde esse problema, que hoje já é um problema de saúde pública, está sendo mais analisado, mais cuidado, esses indivíduos conseguem chegar a uma certa idade, a idade adulta, já devidamente desenvolvidos e ser um membro produtivo da sociedade, o que no Brasil não acontece. Senador, essa lei que criou a política de proteção dos direitos de pessoa com transtorno do espectro autista, vai pegar? Tem que pegar. É uma questão de responsabilidade. Agora, com uma diferença. Quando eu, como pai, não como senador, ou qualquer pai, qualquer mãe, ou qualquer pessoa da sociedade, qualquer organização, chegar numa unidade de saúde, numa escola, no trabalho, está dizendo, isso aqui é com base na Lei 12.764. Tá certo? A coisa já muda de rumo. Se tiver dificuldade, já pode chegar para o Ministério Público, o Defensor Público, para um juiz e tem uma base de direito que sustenta a sua argumentação. Eu repito, pode parecer simples, mas a definição do que é o autista já é algo extraordinário. Segundo lugar, doutor Adriano colocava aqui... Como é que está colocado na lei essa definição, senador? Eu posso, inclusive, ler, porque claro, é um termo muito técnico, não é? O autista, que eu queria só dizer aqui, no diagnóstico, ele é muito diversificado, tem várias síndromes, enfim. Então, ali o tratamento, ele é muito individualizado. Um autista aqui, o tratamento tem um roteiro, um outro aqui tem outro.
Não é? Aqui precisa de um fonoaudiólogo. Se tem um problema de equilíbrio físico, se não consegue andar, você vai fazer ecoterapia, vai fazer hidroterapia. Se não fala, precisa, que é o caso da minha filha, tem que fazer fonoaudiólogo. Não é? E isso inteirado com a família. Tem várias coisas que foram descobertas pelas próprias famílias, alguns tratamentos não é, que são feitos, onde é um tratamento em que a família termina mergulhando não é, na vida do autista, passa a repetir os gestos que ele normalmente faz e aquilo vai ganhando a confiança e daqui a pouco traz ele de volta para não é, o nosso mundo. Você tem que entrar no mundo dele para poder vir de lá. Enfim, eu coloco isso para... mas veja só, quando diz aqui na definição, não é, quando tem uma deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação, não é? Mesmo quando fala solto, parece uma metralhadora muitas vezes assim, e não diz coisa com coisa. A interação social, que é isso que eu falei aqui da minha filha, ou seja, está ali, mas não está, tá certo? Está no mundo dessa pessoa. Manifestada por uma deficiência marcada de comunicação verbal ou não verbal, muitas vezes fica gritando, enfim, para poder ser ouvida. Quando tem ausência da reciprocidade social, né, você vai dar um abraço, ela fica lá, não responde, vai dar um aperto de mão, não responde. A falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Ora, se a gente reconhece isso, só esse conceito, a falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, como é que alguém com isso pode estudar numa escola dita, não é, normal, tá certo? Uma escola regular. Como Olha só, especializadas Nós defendemos ou assim. especialistas nas escolas? Qual é o problema que tem hoje? Quem tem dinheiro, bota numa escola especializada. Quem não tem, vai lá na escola dita regular, fica uns dias lá e daqui a pouco começa a ser mesmo uma ameaça. Eu tirei a minha filha de uma escola regular quando ela passou a chegar mutilada. A gente chegava na porta da escola, ela gritava, então acabou, criou ali uma trauma que não tem como. E era uma escola em Teresina, não é, que tinha preparação para receber, que tinha psicólogo, psiquiatra. Porque não é uma escola... você tem que ter toda uma atenção, toda a equipe, desde a pessoa que abre o portão da escola, não é, até quem está no dia a dia, tem que estar atendendo. E para fazer essa adaptação, muitos têm evolução. A minha filha já teve evolução, que hoje já pode frequentar uma escola com característica de escola regular, tá certo? Ainda com uma quantidade menor de alunos por turma, etc., mas já é um avanço. Então, é que normalmente se quer colocar toda pessoa com deficiência estudar numa escola regular. Que maravilha, um cadeirante, a diferença é que ele não se locomove, tá certo? O surdo, como eu coloquei, se ele não dominar Libras, como é que ele vai entender o que o professor está falando ali, se ele não escuta? Você compreende? Então, eu quero mostrar como é que o cego vai dominar um vídeo que a professora passou só com imagens, se ele não enxerga. Tá certo? Então, precisa ter a língua de braille, tá certo? Para ele dominar. Então, o Brasil precisa avançar mais. Eu acho que é uma luta que a gente deu um passo, mas precisa prosseguir. E eu quero me dedicar, enquanto senador, enquanto pai, enfim, a prosseguir nessa direção. Adriana, como é que essa síndrome se localiza socialmente? Eu digo, em relação à preparação da sociedade para cuidar desse tipo de pessoa e também como é que ela se situa em relação a doenças, síndromes diferentes ou semelhantes, aliás, a ela, tipo síndrome de Down e males semelhantes a esse. Hoje em dia a gente tem provocado esse debate, né? O movimento Orgulho Autista, ele nasceu de uma necessidade que nós, mães, pais, a família, unidos aos profissionais, sentimos, de conscientização da sociedade. Então a gente trabalha muito nisso, nessa acessibilidade atitudinal da sociedade, porque a sociedade precisa ser preparada para receber essa pessoa com autismo.
E as estatísticas brasileiras, elas ainda não são muito confiáveis. Por que não? Porque nós não temos de maneira adequada o diagnóstico feito pela lacuna que nós temos na formação do profissional. Assim mesmo há um cálculo genérico já sobre isso. Há um cálculo genérico e bastante perturbador. Por quê? Nós temos 3 vezes mais autistas do que pessoas com síndrome de Down. Nós temos mais casos de autismo. E vem crescendo. E vem crescendo. Nós temos mais casos de autismo do que pessoas com câncer, AIDS e diabetes juntos. E o que está sendo feito para que essas pessoas possam ser trabalhadas, para que essas pessoas sejam aceitas na sociedade? A gente não vê. Onde é que esses autistas estão? Muitos estão encarcerados, presos, porque as famílias não têm condição de levar esses autistas para conviver na sociedade, porque eles não foram trabalhados desde que deram um diagnóstico, e assim eles não têm condição desse convívio, que é fundamental. Então a mãe do autista está presa em casa junto com ele. Os irmãos vivem uma situação complicada. Então é muito complicado, porque se perpetua na sociedade, no mundo em geral, aquele mito hollywoodiano do autista gênio. A porcentagem de gênios dentro do espectro autista é a mesma que no seja ínfima. Existe, claro, mas é muito pequena. Então a gente não pode pegar o mínimo pelo máximo. Essa inclusão social, ela não pode excluir. Então a gente não pode esperar que um autista, que não seja um autista gênio, que não seja um Asperger, que é uma forma mais branda de autismo, inclusão numa escola, e lá ele vai permanecer bem. Não vai. A gente precisa primeiro trabalhar a questão do profissional docente para que ele seja preparado para receber essa pessoa, para trabalhar aquilo que ela precisa em termos de desenvolvimento do seu comportamento, para que ela atinja o que se espera de comportamento para que ela possa estar inserida nesse ambiente escolar. Eu estive tratando essa semana, me perdoe só, com o senador Paulo Paim. Hoje eu estou como líder do governo aqui, do PT e da base do governo aqui no Senado, a senadora Ana Rita, que vai presidir a Comissão de Direitos Humanos, o senador Moca vai presidir a de Assuntos Sociais. Nós estamos acertando já para trabalharmos com o Ministério da Saúde, para que ele prepare agora toda a sua rede, os profissionais, etc. Porque não basta ser neurologista, tem que se especializar numa área ainda pouco conhecida. Ser psicólogo, psiquiatra, assistentes sociais, o dentista. Para você fazer um serviço, um tratamento dentário, para dar um exemplo, uma criança autista ou um adolescente, ou mesmo num adulto, meu Deus do céu, muitas vezes tem que ir anestesia geral. Anestesia geral para fazer um tratamento dentário. Então, a ciência ainda domina pouco, o mundo ainda conhece pouco, mas já conhece alguma coisa. Qual é o lado bom? Onde se opera, onde se trabalha corretamente, a evolução é espetacular. Ou seja, são pessoas que evoluem. Então, poxa, para isso, se eu quero sonhar que alguém que ficou paralítico das pernas, de poder caminhar sem precisar de um outro, você tenta imaginar se a gente tem a possibilidade de alguém que é detectado lá com o teste da orelhinha, o teste do pezinho por uma deficiência, se consegue detectar no autista até 3 anos, de modo que ele possa ter ali uma atenção correta e a partir, sei lá, dos seus 12, 13, 14, 15 anos, até menos, ele poder estar mesmo numa escola regular, poder estudar, que nem os outros amigos, irmãos, enfim. Então, isso é algo espetacular. Eu estive no Piauí, eu tenho um orgulho de dizer, lá nós criamos uma rede bem avançada nessa área da pessoa com deficiência, de novo, com a professora Daniela. Eu estive na cidade de São Gonçalo do Piauí. É uma cidade que é considerada aquela que mais tem pessoas com deficiência no Brasil. 33% da população com alguma deficiência. Muitos surdos, cegos, deficiência auditiva, mental. Aliás, muitos autistas são tratados por falta da própria clareza do que é como deficiente mental. Não é como o doidinho, como o louco, como enfim. E é por isso que tem muitas vezes uma situação em que ele se torna até violento, porque como ninguém dá a ele o tratamento adequado, ele reage. Pois bem, nessa cidade, eu tinha feito 9 municípios ali viajando, em comemoração ao aniversário do meu partido, e aí eu notei que não estavam soltando foguete. Eu já sabia, mas aí eu só... Por que não soltaram os foguetes aqui? Eu disse, não, Zandra, o senhor sabe, aqui tem uma regra, por conta das pessoas com deficiência, ninguém solta foguete. Agora, tenta imaginar para um pai, para uma mãe de um autista,
o que é um foguete, tá certo? Ao lado de uma criança dessa, o que é um barulho de som. Então, o que eu digo assim, não é só o governo, é a própria sociedade que vai ter que se adaptar aos preceitos dessa política nacional. Bom, para encerrar, eu queria perguntar para a Adriana, então, quer dizer, nós estamos no início, a partir da lei, no início de uma preparação do sistema público de saúde, né? Porque hoje existe alguma entidade, alguma instituição pública que acolhe o autista ou que tem, enfim, tratamento adequado? Poucas, que nós sabemos, né? Nós temos as AMAs, que do Brasil, que tratam exclusivamente pessoas com autismo. Mas aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma carência enorme em várias outras cidades, no Brasil inteiro. E a lei ela vai justamente de encontro a essa carência enorme que a população tem, para que os pais de autistas tenham opção de onde deixar seus filhos e possam também contar com essa lei para que a capacitação desses profissionais que vão atender os seus filhos seja feita e que esses próprios pais possam também estudar, ter acesso a como vai fazer para escolher o melhor profissional. Porque não é só chegar... Então, Adriana, nós vamos colocar na tela o site da instituição para que o interessado possa recorrer também por e-mail e depois por outros meios sobre a pessoa que tem algum problema, algum interesse no tema, possa estar aí na tela. Me permita, só, tem uma coisa que é importante, assim, olha, nesse diálogo que a gente quer fazer com o Ministério da Educação especialmente, o Ministério da Saúde, com os governadores, com os municípios, é o quê? Nós desenvolvemos em vários estados, cito aqui o meu, Piauí, em Teresina, um sistema que é uma espécie de Sara Kubitschek, adaptado à realidade do nosso estado, onde tem a parte de saúde e a parte da educação e de várias deficiências. Então, por quê? Porque o pai e a mãe de um autista ou de um deficiente com alguma síndrome, ele tem que ir a vários lugares. A hidroterapia é num lugar, a ecoterapia é no outro, fonoaudiólogo no outro, terapia ocupacional no outro. Então, da gente poder ter um modelo que facilite a vida da família, poder ter um centro, um complexo, não é, que possa trabalhar o tratamento. Por isso, repito, que ainda permanece a luta, tanto por a disposição de um tempo adequado. Não tem um tempo adequado para a gestante, que fica 6 meses, né, férias para a mãe? Coisa nenhuma, porque ali tem um bebê que acabou de nascer. Aquela fase da vida é essencial para o ser humano e por isso precisa de uma atenção especial da mãe. Então, da mesma coisa, um autista é um bebê. Eu sempre digo que a Daniela tem 16 anos, mas é um bebezão. E assim todos os pais e todas as mães têm que ter um tempo especial do pai e da mãe, com certeza. Muito obrigado, então, ao senador Wellington Dias, do PT, do Piauí, pai da Daniele, e Adriana Alves, que é presidente da Associação dos Amigos do Autista e diretora do movimento Orgulho Autista. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma informação a acrescentar, correr ao nosso site, que é www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado, até o nosso próximo programa.